Boa noite, estamos aqui em mais uma Educação de Classe. Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Boa noite, Rose. Boa noite, França. Boa noite. Boa noite, França. Boa noite. Vocês dois hoje combinaram, hein? De novo. Vou passar a ligar para eles mais cedo. Para vir combinando com eles. Assim que eu cheguei no estúdio, eu falei, França, a gente precisa conversar antes. Gente, o nosso abraço especial aos profissionais que trabalham nos centros de educação infantil, que estão de férias, né, França? Ai, que delícia. Pela tá de primeira férias, vez em né? muitos anos, os profissionais de educação, merendeiras, cozinheiros, auxiliares de serviços gerais, educadoras de educação infantil, se encontram de férias, né? E é muito bom que todos os profissionais de educação fiquem em férias no mesmo período, para que possam voltar todos na mesma sintonia, descansados, motivados, né, Antônio? Tem aquele período realmente que possa estar com a família, né, Rose? E recuperar as forças para começar mais um ano letivo, né? E com certeza as crianças não morreram de fome, nem vão morrer, Não, né? de jeito nenhum. Vão estar Porque- sabios. Morrer vai morrer durante o ano, Essa né? alegação foi muito ridícula, né? Foi sim. Mas que bom, né? Que isso é coisa do passado. A gente espera que a colônia de férias nunca mais seja jogada no colo da educação. Né? Exatamente. Que a partir do próximo ano, o governo tenha tempo de se planejar, de Se organizar. reestruturar, se organizar com as secretarias devidas. Com a Secretaria de Esportes e Lazer, de Cultura, Ação Social, e possam fazer um trabalho diferenciado, né? Com certeza. Eu até numa postagem no Face de uma professora, que eu acho que é ligada à Secretaria de Educação, né? Que ela botou lá que foi adiado por causa das chuvas para que estava comprometido, né, Difícil, a locomoção acesso. do pessoal. Aí eu até botei lá, será que foi só a chuva mesmo? E interrogação, né? Porque a gente sabe, você que já trabalhei em períodos aí no ano de 2012 que houve tragédias aí muito maior do que o que aconteceu nesse período e aconteceram, infelizmente, né? Então não foi só por causa das chuvas, né? A gente espera que o bom senso tenha falado mais alto também, né? E vamos ver agora com a secretária de Educação um novo período, né? É aos 45 do segundo tempo, né? Secretária Sempre- nova. a gente sempre estranha quando acontecem essas mudanças assim, em fim de tempo, né? Mas Último a gente ano, né? espera que a professora Maria Elisa tenha assumido com disposição para resolver os problemas que vêm se arrastando já há 3, quase 4 anos, né? Nós estamos com o problema dos enquadramentos por tempo de serviço, por formação, é um desrespeito ao PCCS que vem acontecendo desde o início do governo, porque o governo sempre bate no peito para dizer que pagou os atrasados do PCCS, do outro governo, mas e do seu próprio governo, É verdade. né? A gente está com Falta, né? o atraso Na desde verdade, ele não 2013. pagou os atrasados, ele fez os enquadramentos, porque a gente não recebeu o retroativo. Ele né? só atualizou. Só atualizou o PCCS. Em Enquadrou alguns casos. quem estava pendurado. Os processos que estavam de enquadramento foi atualizado, mas não recebemos retroativo. Olha, eu gostaria, inclusive, de visitar, de ser convidada a visitar lá a Secretaria de Administração, porque deve ter pilhas de processos se acumulando, né? Porque Verdade. todo mês o enquadramento ele é uma coisa, principalmente o enquadramento por tempo de serviço, ele é pessoal. Depende do dia que cada um entrou na prefeitura. Então, todo mês, é óbvio que tem alguém completando o tempo. Nós nunca propusemos ao governo que isso fosse mensal. Nós propusemos desde o início, Antônio, 2 fases, né? 2 datas de enquadramento para facilitar o trabalho, né, Rose? Teria um período, né, para juntar os processos e fazer o enquadramento. Né? Nós sugerimos, inclusive, França, que fosse março e outubro. né? Porque seria bem mais viável, né? Porque a gente queria, inclusive, que isso coincidisse com a data de formação. Porque nós temos enquadramento por tempo de serviço, de 5 em 5 anos, a pessoa completa tempo e ela deve ser enquadrada na faixa seguinte, e temos o enquadramento por formação. A gente quer o quê? Que todos os profissionais de educação alcancem mestrado, doutorado, todo mundo tenha habilitação para a sua função, né? E cada vez mais cultura, né? Cada vez mais esteja habilitado para exercer a sua função. Qualificando, Isso, né? qualificação, As pessoas né? se qualificando. Agora, o plano de carreira prevê um pagamento para essa qualificação, que é o enquadramento por formação. Formação. Esse não é de 5 em 5 anos, não tem... o Antônio pode ter e eu não, a França pode ter e eu não. Agora, nós estamos todos equiparados na prefeitura. Nenhum de nós está tendo. As pessoas que estão investindo na sua formação não estão tendo esse retorno.
né, não estão sendo enquadradas no plano de cargos e salários. Então, é um investimento, claro que não é em vão, né, porque a pessoa está investindo em qualificação pessoal. Agora, é um desrespeito ao plano de cargos e salários. Não adianta a gente ter um plano que não é seguido pelo governo. As pessoas ficam frustradas na rua. Inclusive, esse ano a gente vai ser um desafio para a nova secretária, o pessoal que vai terminar o estágio probatório. Sim. Né? E aí vai começar os enquadramentos ali, deveria começar, né, os enquadramentos por formação, né, depois do estágio probatório, e as pessoas não vão ter. E quantas pessoas estão esperando ser enquadradas para poder se aposentar também, né? É outro problema. Porque a nossa rede é uma rede que se renova. Toda rede em educação, ela vai se renovando, né? Entra gente concursada, daqui a pouco sai gente aposentada, né? É uma coisa muito viva. Agora, essa dinâmica precisa ser seguida pelo governo. Não dá para ficar 3 anos seguidos sem enquadramento. Ou enquadrando por escolha, né? Aposentando por escolha. As pessoas têm direito às coisas, né? Todo mundo tem o mesmo direito. Todos são concursados. O certo é que todo servidor público seja tratado com igualdade. Isso é isonomia, né? Lá na Secretaria de Administração, o Henrique Manzani, o Adriano, eles usam muito essa palavra, isonomia. É o que a gente mais ouve, né? Mas eu quero ter isonomia com quem está habilitado, com quem está enquadrado. Nós já completamos tempo de serviço, todo mundo nesse período, de 2013 para cá, completou alguma coisa. Ou tempo de serviço, ou formação. E não teve o seu retorno. O meu está para 1 ano e meio. Há 1 ano e meio atrasado. 1 ano e meio para tempo de serviço, um quinquênio. Pois é, e isso vai se transformando em dívida. Então, é muito ruim quando o governo deixa passar isso, né, não enquadra, porque isso vai virando uma bola de neve, né? E aí, daqui a pouco, a gente tem igual o plano CAO. Ganha na justiça E não leva. e é impagável. Então, nós não podemos permitir, nós todos, servidores da educação, profissionais da educação, não podemos permitir que o nosso plano fique congelado. Por quê? Porque daqui a pouco isso vira uma dívida impagável. Não é, Franci? Com certeza. A gente fica nessa, né, só na espera. E o que acontece? Todas essas pessoas que se dizem os beneficiadas, né, que eu lembro de uma frase na... Vou sempre voltar à Conferência Municipal de Educação, Sim, porque foi um marco, aprendizado, né? E foi um marco. Então, quando eu ouvi dizer em plena conferência que as pessoas foram enquadradas e receberam seus direitos, o que eu posso dizer disso é que é mentira. Porque as pessoas foram enquadradas sim, mas tem aquela coisa na entrelinha. Elas não receberam seus direitos. Porque se assim fosse, todos receberiam um retroativo a isso. Sim. Então, esse enquadramento que teve foi um enquadramento... Parcial. É uma coisa parcial que deveria acontecer mesmo, porque está lá, é um decreto. E quiseram fazer disso um grande êxito para o município. E não é por aí. Ô, gente, e isso também é outra coisa que pega muito mal, né? O governo, qualquer tipo de governo, ficar se vangloriando por estar cumprindo a lei. Não tem lógica, gente. Cumprir a lei é obrigação. Lei foi feita para ser Inclusive foi sancionado pelo prefeito. Então agora tem que cumprir o que ele bonito, merece parabéns o executivo, o prefeito, o governador que cumpre lei. Não, gente, está errado isso. As leis deveriam ser cumpridas sempre. O plano de cargos e salários tem que estar em dia sempre. O Estatuto do Servidor tem que estar em dia sempre. As pessoas têm direito, sim, a licença-prêmio. O governo não tem quem colocar no lugar? Tem concursado esperando em casa. Então, o que falta, e a gente sempre coloca isso aqui, nós temos um grande problema de gestão, tanto na área de administração quanto na área da educação. E a gente espera que isso seja resolvido nesse último ano. Né? É o último ano, é a gota d'água. Porque... Ou vai resolver agora, ou vai jogar para o próximo governo resolver. Hoje nós temos ruim. uma realidade muito ruim que o nosso legislativo está comprometido. A gente espera de tudo deles, sim, mas a 2016 está aí. As nossas leis não estão sendo respeitadas. Muito pouco está se fazendo. A comissão do Cumpra-se não saiu do papel. Vamos puxar a orelha agora. Não Agora é saiu para puxar a do papel. orelha. Infelizmente não. Eu estava lendo um artigo hoje, eu estava pensando o seguinte, o que é uma figurinha carimbada. Então, algumas pessoas estavam dizendo que a figurinha carimbada é aquele político que faz. Não. Figurinha carimbada, para mim, é quem pega ônibus todo dia, quem depende de serviço público. Porque político hoje é figurinha repetida.
Porque ele se repete aqui em Magé, em Niterói, em Brasília, em qualquer lugar. Político é figurinha repetida. A postura é igual, que eles têm hoje é infelizmente. igual. E infelizmente por isso, né? Porque a gente está aí, ó, janeiro está no fim, né? Muita gente falando, dizendo que temos muitos êxitos. Não consegui nem terminar de ler, né? Porque não vejo isso, não vejo. Eu ando de ônibus todo dia, eu uso serviço público, eu uso escola pública, eu uso médico do serviço público. Assim, quando fala que a gente está numa situação, me dá arrepio quando a pessoa fala assim, não, mas Petrópolis pagou o salário em dia. Não, Petrópolis, ainda tem ônibus, Petrópolis. Gente, então a gente tem que se igualar, a gente tem que se comparar com o que está pior? Não. Não tem como. Eu fui ensinada a procurar sempre comparação com o melhor, para a gente evoluir, para a gente crescer, né? O nosso objetivo, enquanto ser humano, tem que ser esse. Ninguém tem que se comparar com o pior, com o que está mais desgastado. O mínimo possível. Se contentar com o mínimo, Se contentar com o mínimo. Se tiver arroz e feijão na merenda, tá bom. Porque tem arroz e feijão? Não é assim, não, gente. Não é assim, não. O projeto do governo federal prevê alimentação saudável, variada. E tem que ser assim. Então, a gente não tem que se contentar com pouco em nada. Material didático, a tempo e a hora, porque é o que se As promete, escolas têm que estar entendeu? em boas condições, Tem que estar em boas sim, condições. porque a educação tem dinheiro reservado, separado. Para quem não sabe, às vezes as pessoas em casa não têm noção disso e precisam se informar, muito bem informadas, e quem tem noção tem que cobrar, é que 25% do orçamento das prefeituras é obrigatoriamente separado para se gastar em educação. Então, não é favor, não é... Tem que gastar pelo menos, né? O prefeito que que eles gostam muito de falar em empreendedorismo, né? O prefeito que é empreendedor tem que gastar mais. Nossa cidade já teve como meta 35% do orçamento. E esse ano a gente está falando aí de 860 milhões. Então não é pouco dinheiro. Você pega 25% disso. Isso de verba do município. Fora o pouco que ainda vem dos royalties, o dinheiro de todos os programas federais, né? Que o principal é o Fundeb. Fundeb, FNDE, o dinheiro direto na escola, o PDDE, né? Mais educação, o que for. Todos os programas, né? Inclusive, a gente espera que a Secretaria de Educação não retome o projeto Mais Educação enquanto não houver dinheiro para isso. Né? A gente não pode ter um programa que vai ficar depois capengando, né? Chorando miséria, explorando as pessoas, porque não tem dinheiro. Né? Você falou numa situação que eu vi uma matéria, né? E isso foi até num seminário que você fez também, né? O projeto piloto do Mais Educação, o governo federal ia iniciar e os municípios depois teriam que incrementar. Né? Aquilo era um projeto piloto, né, para que os municípios se preparassem, depois eles absorvessem isso. E não foi o que aconteceu. Né? A gente fez esse projeto do Mais Educação já há alguns anos e os municípios, quando o governo federal não manda verba, eles suspendem. E fora, gente, a questão é uma só. Educação tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade quando faz o gasto, quando prevê o gasto no orçamento. Com certeza. Né? Ali a prefeitura demonstra que se tem prioridade na educação. E depois a prefeitura tem que cumprir essa prioridade quando está executando o orçamento. Porque não adianta também estar lá orçado, estar lá separado e na hora não ser investido exatamente nisso. Né? Eu concordo com a França quando ela fala, né, que cadê os vereadores? Sim. O poder legislativo é o poder fiscalizador. Né? A gente viu, ano passado, 2 CPIs foram suspensas por liminar. Não se falou mais nada disso, nem da CPI da CPTrans, nem da educação. Então ficou tudo parado. A gente fica assim. O poder legislativo, ele está valendo de quê em Petrópolis? Tem que se posicionar, né, com mais seriedade. Tem que se posicionar, terminar essa coisa de quem faz ou quer tentar fazer alguma coisa, tá no lado A ou B. Não tem lado, não. O lado é o do cidadão. Deveria ser o lado do povo, Deveria ser né? o lado do povo. E a gente não vê isso.
Eu não vejo. Parece jogo de partida de futebol, olha, né? A política aqui, eu vou falar da política de Petrópolis. Geralmente eu falo em termos nacional. A nível nacional. Hoje não, eu vou falar mesmo na política da cidade. Porque tá nojento, só eu utilizando essa palavra, você lê em jornal, em rede social, esse jogo de bola, né? É bola para um, bola para o outro, e o cidadão sumiu. Eu espero que Providência mesmo, ninguém mostra, né? Gente, nós vamos pro nosso comercial e já voltamos.